Fala massa do Galo, bem-vindos ao maior portal de notícias dos times de Minas Gerais. Antes de começar o vídeo, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações. A informação que chega agora é uma informação vinda do Rio Grande do Sul. O candidato à presidência do Grêmio, Alberto Guerra, falou em entrevista ao jornalista Leonardo Meneghetti, que é apresentador dos Donos da Bola de Porto Alegre, da Band de Porto Alegre, que vem conversando com Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético, para a montagem do elenco do tricolor gaúcho. Vamos ouvir. Candidato Guerra, teve uma questão colocada pelo Diogo Rossi e eu não me satisfiz com a sua resposta, ou pelo menos eu não entendi, vou tratar assim, que é justamente sobre a questão dos nomes sendo trabalhados sem o departamento de futebol estar completamente montado. Lhe pergunto, o senhor disse aqui agora há pouco, acho que foi numa questão do Ribeiro, que muitos nomes já foram inclusive discutidos com o Renato. O senhor discutiu esses nomes também com aquele nome que o senhor pretende colocar como diretor executivo, Rodrigo Caetano? Alguns deles, sim. Ah, então o senhor já está falando com o Caetano sobre nomes? Já converso com ele sobre futebol, sobre o que a gente quer para um time, o que precisa, o que ele achou do Grêmio esse ano. Né? Ele é remunerado pelo Atlético Mineiro. Não, tá bem, mas assim, eu participo aqueles que eu quero que participem, não é? Então essa é a linha. Vou manifestar aqui na sua frente, até que o senhor possa discordar ou não, acho curioso que o Rodrigo Caetano, numa reta final de Campeonato Brasileiro do Atlético Mineiro, brigando por vaga da Libertadores da América, esteja conversando sobre o projeto futuro do Grêmio. Eu acho curioso. Mas deixa eu colocar de outra maneira. Eu pergunto para ele o que ele acha do jogador, se é bom. Assim, né, ele é um cara muito experiente. Olha só, aí as palavras do Alberto Guerra ao programa Donos da Bola da Bandeirantes de Porto Alegre com o jornalista Leonardo Meneghetti. O Rodrigo Caetano, ele está punido pelo STJD e não pode dar entrevistas, mas em contato informal com o Henrique André e também o Everton Guimarães, desmentiu a fala do Alberto Guerra e enfatizou que jamais faria isso. Situação que eu nem sei como classificar, viu, Edu? Do Rodrigo Caetano, do Alberto Guerra, porque você tem, de um lado, um candidato a presidente dando uma entrevista e afirmando que consulta o diretor de futebol de um clube que está empregado sobre nomes para reforçar um clube que será rival dele na Série A do ano que vem, e do outro profissional desmentindo veementemente. Romano, quando a gente conhece uma das duas partes apenas, a nossa opinião já vem um pouco contaminada, né? Eu não conheço o Alberto Guerra e eu conheço pouco, mas conheço o Rodrigo Caetano, que já convive conosco aqui em Minas Gerais há mais de uma temporada, e eu acho que isso não se encaixa no perfil dele, Rodrigo Caetano, daquilo que eu tenho visto dele. Seria uma atitude antiética, sem profissionalismo, de mau caratismo, sendo que o Atlético paga os salários dele, ele é profissional do Atlético, e ele estaria, entre aspas, prestando uma consultoria para o adversário do Atlético na próxima temporada. Se ele estiver desempregado e prestar assessoria, não tem problema. E outra, o Grêmio vai ser adversário do Atlético na próxima temporada. O Grêmio subiu, vai jogar a Série A. Então, como eu disse, eu conheço apenas uma parte, então a tendência é eu acreditar no Rodrigo Caetano. Que ele falou ao Everton Guimarães e ao Henrique André, Cláudio Rezende está viajando e está indo para São Paulo, ele disse que é impossível isso acontecer e que ele desmente as declarações do Alberto Guerra. Agora, ele está punido, né? Tá. Ele não pode ir pro microfone e desmentir. Sim. Se fosse aqui na Itatiaia, alguém fora da Itatiaia falando que eu dei uma declaração e fosse mentira e eu estivesse proibido de falar no microfone, eu ia solicitar a minha empresa, Itatiaia, olha, eu gostaria que a Itatiaia se manifestasse em meu nome, com uma nota oficial, ou ler uma nota dizendo que é mentira e que eu não confirmo isso tudo. Só que a nota oficial lá no Atlético, ela banalizou, né? O Atlético... virou piada, né? A nota oficial do Atlético virou uma grande piada no futebol brasileiro, virou motivo de chacota nacional, então não cabe mais para assuntos sérios o Atlético se pronunciar, nem para sair em defesa de um profissional. O Rodrigo Caetano desmentiu e convenhamos, né? O Alberto Guerra, que eu repito, não conheço, mas tem escutado, dando muitas entrevistas, tem prometido mundos e fundos caso ganhe a eleição no Grêmio, né? Então,
fica aí essa interrogação. Ô Alexandre, e essa situação? Olha, o Romano, eu acho que, assim, eu não acredito que o Rodrigo Caetano está trabalhando pro Atlético e pro Grêmio ao mesmo tempo. Isso aí não tem o menor cabimento, não faz. Sabe o que pode ter acontecido e ter virado aquela história do telefone sem fio que vai aumentando? E eu acho que isso acontece regularmente. Você cobriu o clube muito tempo e deve saber disso. O que acontece? O mundo do futebol, as pessoas pegam informações umas com as outras. Jogador é super comum. O Vasco tem interesse num jogador do Fortaleza. Aí o jogador do Fortaleza vai e manda mensagem para algum conhecido que ele tem no Vasco. Como é que é aí? Tá pagando em dia? A estrutura é boa? O ambiente é legal? Você acha... Entendeu? Talvez, eu não sei o nível de relacionamento, de amizade, de repente, que o Rodrigo Caetano tem com esse candidato e não tem problema nenhum a eleição no Grêmio. Amizade com ele. Isso, não. E pode ter acontecido, sabe o quê? Tipo assim, o cara está pensando em contratar um jogador com quem o Rodrigo Caetano já trabalhou. O cara é tranquilo, o cara dá problema, o cara tem um extracampo, entendeu? E eu acho que esse tipo de consulta, eu acho que isso acontece o tempo inteiro, né? Principalmente agora que a gente está perto de janela de transferência, é o momento da transferência. Então, assim como o Rodrigo Caetano, na hora que vai buscar um jogador, deve ligar para alguém que trabalhou com ele e falar, como é que é o cara? O relacionamento dele é bom, o extracampo dele é tranquilo. Então, talvez possa ter acontecido isso, tá? De repente, o candidato do Grêmio pensar num jogador e pegar informação com o Rodrigo Caetano, e nisso eu não vejo problema nenhum, não sei se vocês concordam, mas eu acho que isso é uma coisa que... O problema é a forma com a qual a coisa foi surgiu. Um microfone. Sim, aí é um equívoco do tamanho do mundo. Porque... Teria no meio disso também uma certa pressãozinha, porque o sonho dele é contratar o Rodrigo pra se ele for... Olha só, é tudo na base do se. Se ele ganhar a eleição... Sim. E se ele conseguir contratar o Rodrigo, que tem contrato até 2026, né? Isso. 25, 26. 25, 26. Eu não vou recentemente. Então, assim, não é também uma estratégia dele para tentar fazer um tumultinho, para desgastar a imagem, de repente, do Rodrigo Caetano com a... Eu não sei, o Romano, porque pode ser um tiro que sai pela culatra, né? Porque, na verdade, o Rodrigo Caetano deve estar muito incomodado com a situação, porque ela é muito constrangedora, é muito ruim, né? Então, repito, pela pouca convivência que eu tenho do Rodrigo Caetano, mas por acompanhar o trabalho dele, eu não acredito que o Rodrigo Caetano esteja fazendo isso que esse candidato a presidente do Grêmio está falando, em hipótese alguma. Pelo pouco que eu já acompanhei, porque eu escuto muitas rádios, eu sou piolho de rádio, eu escuto muitas rádios do Sul, e o Alberto Guerra, candidato à presidência do Grêmio, ele fala pelos cotovelos. Pois é. Já prometeu mundos e fundos, contratação de um monte de jogador, tem falado do nome do Caetano seguidamente, em várias entrevistas, e a gente trouxe, né, a fala dele ao Donos da Bola do Rio Grande do Sul, da TV Bandeirantes. Cara, a forma com a qual ele coloca a coisa é que parece que realmente o Rodrigo tá prestando uma consultoria pro Grêmio, já antecipando até um futuro acerto dele para com a equipe gaúcha. Agora, é aquilo que eu falei. Eu conheço mais do Caetano do que do Alberto Guerra. Então, a minha opinião já é um pouco contaminada pela convivência na última temporada e, sinceramente, eu tô com o Simões. Eu não acredito que tenha sido dessa forma com a qual o Alberto Guerra colocou.